Eles riram do zelador negro, até ele demitir o CEO. Nas grandes salas de reuniões de mármore branco da Everstone Consulting, um nome ressoou entre os principais especialistas e consultores do país: Elias Winston. Mas para os colaboradores da empresa esse nome era apenas um sussurro esquecido entre os ruídos da máquina organizacional, uma silhueta afogada no anonimato. Um zelador negro, eles pensaram. Um simples funcionário que eles ignoraram cuidadosamente, que não tinha importância no grande esquema das coisas. Eles não tinham ideia da verdade escondida por trás daquele rosto aparentemente insignificante. Todos os dias, Elias passava despercebido pelos corredores imaculados, vestido com seu uniforme azul, paletó de gola perfeitamente ajustada, camisa cuidadosamente passada. Seu olhar, muitas vezes abaixado para evitar o contato, escondia oceanos de pensamentos, estratégias e reflexões que teriam abalado mais de uma mente. Enquanto seus colegas caminhavam pelos corredores modernos do edifício com arrogância indisfarçável, ele os viu. Mas eles, mal conscientes da sua presença, não lhe prestaram atenção. Elias empurrou seu carrinho de limpeza silenciosamente, polindo o chão sob seus pés, como uma sombra invisível, limpando as impurezas dele sem dizer uma palavra. Ele era apenas um espectador silencioso do mundo em que vivia, mas também um observador atento das pequenas falhas que mantinham tudo unido. Os barulhos da sala do café eram um ritual diário e, neste local de isolamento social, os risos e as zombarias eram abundantes. Ele se tornou alvo fácil de piadas de mau gosto. Esse cara parece um velho servo, certo? Ou o que ele está fazendo aqui? Ele deveria estar em casa limpando outras coisas. Comentários venenosos, que deslizavam sobre eles como água sobre as asas de um pato. Sem restrição. Sem remorso. Para eles, Elias estava ali para servir, para limpar, para ficar a portas fechadas, invisível e inofensivo. Não o viam como um homem, mas como uma extensão do mobiliário da empresa. Mesmo assim, Elias não se deixou derrotar. Por trás do seu sorriso profissional e do seu olhar sempre calmo escondia-se uma força tranquila, uma determinação inabalável, forjada ao longo dos anos. Ele aprendeu a tolerar a injustiça silenciosa, a observar sem intervir. Seus silêncios eram sua arma, sua paciência sua maior virtude. Poucos sabiam que ele não era um simples zelador. Embora o seu papel na empresa parecesse ser o de um funcionário comum, na realidade ele era o fundador e acionista majoritário da Everstone Consulting. A própria ideia da empresa surgiu em sua mente depois de anos observando as falhas das empresas que lhe confiaram missões de limpeza. Everstone não era apenas uma empresa de consultoria, era fruto de sua visão e trabalho árduo. Há alguns anos, depois de superar duras provações pessoais, Elias decidiu fundar sua própria empresa de consultoria. O objetivo era claro: transformar as pequenas empresas através de soluções digitais inovadoras, mas também criar uma empresa onde os princípios da justiça social e da igualdade racial estivessem no centro de todas as decisões. Graças ao seu trabalho incansável, ao seu profundo conhecimento do mercado e à sua capacidade de ver o que os outros não viam, Everstone prosperou. Porém, na época, Elias optou por permanecer nas sombras. Seu desejo nunca foi estar no centro das atenções. Ele fez uma escolha, confiou a gestão aos seus sócios e colaboradores, dando-lhes a oportunidade de brilhar enquanto atuava nos bastidores, como um observador atento. Sua posição dentro da empresa lhe proporcionou rara liberdade. Ele poderia, de certa forma, permitir-se ser invisível enquanto permanecia dono de seu destino. Observou com olhar frio e calculista a arrogância que reinava entre os diretores e executivos da empresa. Cada pequena manobra, cada gesto, cada palavra que traía seu ego, ele os registrava em sua mente. Elias via as pequenas humilhações diárias, os golpes baixos que os vereadores davam uns aos outros na busca pelo poder. Ele viu o orgulho daqueles que, pensando que eram invencíveis, acreditavam estar acima das regras. E foi precisamente isso que o perturbou. Os valores que ele fundou para esta empresa foram cada vez mais violados. Já não era a ambição do impacto, da mudança, mas sim a do lucro fácil e do reconhecimento pessoal. A maré havia mudado e Everstone caminhava numa direção perigosa, a da superficialidade, do dinheiro rápido, do desprezo pelos princípios. Mas como mudar isso? Afinal, ele era apenas um zelador para eles. E como você pode fazer sua voz ser ouvida quando ela é constantemente abafada por risos e julgamentos?
Elias sabia que a sociedade não iria se transformar e estava cansado de ser invisível. Ele tentou se adaptar, ficar longe, preservar a integridade da empresa de longe, mas a situação ficou insuportável. Chegou a hora de tomar medidas drásticas. O mundo que ele criou tornou-se um espelho distorcido do que ele queria. A gota d'água veio durante uma reunião interna crucial. Foi uma daquelas reuniões onde tudo estava em jogo: decisões estratégicas, investimentos a fazer e parcerias a fortalecer. Na sala de conferências, cabeças pensantes discutiam números e estratégias de crescimento a curto prazo, ignorando completamente a ética básica da empresa que Elias tinha construído. O CEO da empresa, Gregory Olovey, um homem branco arrogante, conduziu a sessão com excessiva confiança. Ele fazia piadas sobre funcionários que não atendiam às suas expectativas, zombando descaradamente dos pequenos negócios que haviam adquirido recentemente. Elias, que estava ouvindo a reunião na sala de limpeza próxima, percebeu imediatamente o declínio do projeto. O que ele construiu com tanto cuidado e respeito estava sendo diluído numa corrida frenética pelo lucro. A visão da empresa estava se afastando do bem comum e Elias não aguentava mais isso. Mas o que mudou as coisas foi a maneira como Olovey, sem olhar, lhe ordenou com desdém: Elias, preciso que você limpe esta sala. Agora, essas mesas estão muito sujas. O gesto foi insignificante, mas para Elias foi a gota d'água. Este foi o momento em que tudo se cristalizou dentro dele. Não havia mais a questão de ser invisível. Ele não conseguia mais se esconder atrás do sorriso, nem aceitar ser considerado um simples objeto. Naquele dia, ele sabia que iria mudar tudo. Naquele dia, algo quebrou dentro de Elias. O sorriso mecânico que ele exibia todos os dias transformou-se numa expressão de fria determinação. Ao ouvir a zombaria atrás da porta da sala de reuniões, ele não sentiu mais aquela habitual onda de vergonha, aquela sensação de ser invisível, mas pelo contrário, uma força profunda crescendo dentro dele, uma força nascida da paciência e da observação silenciosa daqueles anos de desprezo. Enquanto os funcionários riam, pensando que estavam desfrutando de mais um momento de zombaria inofensiva, ele fez um último gesto que só entenderiam tarde demais. Quando ele entrou na sala, ele não estava sozinho. Ele teve o cuidado de preparar sua inscrição, mas não apenas com advogados e documentos oficiais. Ele tinha provas, gravações, testemunhos e, o mais importante, um plano cuidadoso para recuperar o que era seu por direito. Com ele, 2 advogados escolhidos a dedo, homens e mulheres de confiança que conheciam os meandros dos negócios e dos procedimentos legais mais do que qualquer outra pessoa. Eles o defenderam, não apenas como conselheiros jurídicos, mas também como aliados numa batalha para a qual ele se preparou pacientemente. Foram testemunhas do que seria uma revelação, uma inversão de poder que mudaria para sempre a dinâmica da empresa. Quando as portas se abriram, a sala de reuniões congelou instantaneamente. O som da porta se fechando atrás deles, quase abafado, parecia ecoar como um trovão num sereno céu azul. O ar pareceu ficar mais denso, carregado de uma tensão palpável. Todos os olhares se voltaram para ele, mas nenhum deles parecia capaz de entender o que acabará de acontecer. O momento parecia suspenso, como se até o tempo, hesitante, esperasse para ver qual seria o primeiro movimento, a primeira reação. Senhores, senhoras, começou Elias, com uma voz calma, mas com nova autoridade. As palavras eram medidas, mas cada sílaba era como uma nota perfeitamente tocada numa sinfonia que destruiria as falsas ilusões daqueles que a tinham ignorado. Você ignorou, subestimou e desrespeitou um homem. Mas hoje você me olha nos olhos, não como seu zelador, mas como quem controla esta empresa. Sua voz ecoou pelas paredes como uma afirmação inabalável, um lembrete de que tudo o que eles consideravam garantido seria questionado. A sala permaneceu congelada num silêncio carregado de significado. Aqueles que ainda acreditavam que aquele momento era um erro se entreolharam com incerteza. Os rostos ficaram pálidos, alguns olharam para baixo, outros, como Gregory Olovey, tentaram desesperadamente esconder o choque sob um sorriso nervoso, um sorriso que traía mais do que escondia. Mas Elias não lhes deu tempo para se apegarem às suas ilusões. Ele continuou, seu tom ainda calmo, mas agora imbuído de uma nova aspereza, como uma lâmina de faca roçando a pele antes de cortar. Sou Elias Winston, o fundador da Everstone Consulting. O dono desta empresa. Um silêncio gelado se instalou, uma constatação que impressionou todos os presentes.
Olhos se encontraram, procurando uma explicação onde não existia. Um por um, os líderes levantaram-se abruptamente de seus assentos, com os rostos contraídos em choque. Seus corpos ficaram tensos, uma surpresa que se transformou em pânico nos olhos daqueles que se achavam intocáveis. Eles perceberam que tinham sido enganados, manipulados, cegos pela sua própria arrogância. Mas eles ainda não estavam prontos para aceitar a verdade. Holloway, ainda dominado pela emoção, tentou recuperar a confiança fazendo uma piada desajeitada. Isso deve ser uma piada, disse ele com a voz tensa, um sorriso que parecia falso em seus lábios. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Elias o interrompeu bruscamente. Não, Sr. Holloway, isso não é uma piada. Elias respirou fundo, seu olhar endurecendo. Veja, deixei o tempo seguir seu curso. Observei cada movimento, cada palavra. Você conduziu esta empresa à arrogância e à ignorância. Você virou as costas ao espírito fundador da Everstone. Mas isso não é mais aceitável. E com isso Elias revelou o documento que tinha nas mãos. Este documento, cuidadosamente dobrado, foi muito mais do que um simples contrato. Encarnou o golpe fatal em anos de desprezo e desvalorização. Um contrato formal de rescisão para Gregory Holloway, o arrogante CEO, e vários outros executivos seniores, homens e mulheres que se acostumaram a pensar que eram intocáveis. O olhar de Elias, a princípio calmo, agora duro e determinado, pousou em cada um dos presentes. Na sala, o som do papel se desenrolando ecoou como um julgamento irrevogável. Holloway, a princípio incrédulo, agarrou o documento com as mãos trêmulas. Quando ele leu as primeiras linhas, um arrepio percorreu seu corpo. Seus olhos estavam perdidos nas palavras, tentando desesperadamente acreditar em um erro, mas no fundo ele sabia que a sentença já havia sido proferida. O CEO empalideceu ao ler o documento. A realidade bateu-lhe duramente. Não só estava prestes a perder o emprego, o cargo que ocupava com uma arrogância insuportável, mas também estava prestes a encontrar-se sob os olhos do público pela sua atitude inaceitável para com seus funcionários e clientes. Ele olhou para seus colegas, mas não havia mais apoio esperado. O isolamento que ele criou ao desprezar os outros tornou-se seu fardo. Apagou-se diante dele a luz de sua posição social e, com ela, os privilégios e o poder que ele acreditava serem inalienáveis. Vocês estão todos dispensados, disse Elias, em tom firme, mas implacavelmente claro. Ele deixou essas palavras pairarem no ar como uma frase inevitável. E não há compensação para você. Você me ignorou. Preferiu me tratar como um simples zelador, como um utensílio de limpeza. Hoje você vai entender o que isso significa. Cada palavra, cada frase que ele falava era como uma espada afiada cortando o ar. Não foi vingança, foi justiça na sua forma mais pura, a de restaurar um equilíbrio há muito perturbado. Os rostos dos funcionários presentes transformaram-se instantaneamente. O que começou como um momento de constrangimento silencioso rapidamente se transformou em completo espanto. Alguns ainda tentavam compreender, reagir, mas os seus rostos tornaram-se pinturas vivas de vergonha e derrota. O riso nervoso, que momentos antes escapara da boca dos altos executivos, havia diminuído, dando lugar a um constrangimento palpável. Nenhuma palavra saiu, apenas um silêncio pesado, repleto de uma verdade que eles nunca quiseram enfrentar. Em poucas horas, a notícia se espalhou pela empresa como um fogo consumidor. O CEO e sua equipe foram afastados de seus cargos. O anúncio de sua demissão abalou os próprios alicerces da empresa. Os funcionários, alguns atordoados, outros febris de excitação, tomaram consciência da agitação em curso. As ações da empresa despencaram acentuadamente. A reação do mercado foi tão imediata quanto se temia. Os investidores, nervosos e incertos, começaram a retirar-se, provocando uma queda no valor das ações. Mas o que aconteceu a seguir foi muito mais surpreendente e inverteu completamente a imagem que a empresa vinha retratando há anos. Houve uma inversão total da cultura da empresa. Elias não substituiu apenas os antigos executivos por pessoas mais competentes. Não, ele foi muito além. Anunciou uma parceria com várias empresas de consultoria dirigidas por pessoas de cor e comunidades marginalizadas, uma iniciativa inovadora que ressoou como um desafio direto às práticas discriminatórias do passado. A empresa, sob sua liderança, redefiniu seus valores fundamentais: respeito, igualdade,
inovação e impacto social. É claro que as metas financeiras continuaram importantes, mas o que veio primeiro foi a integridade e o compromisso com a comunidade. A ética da Everstone foi reconstruída sobre bases sólidas, enraizadas em princípios que muitas empresas afirmavam apoiar, sem nunca realmente aderirem a eles. Esta mudança radical não demorou a ser sentida. Os funcionários que o ignoravam, que o subestimavam, começaram a entender que um homem pode ser muito mais do que vemos na superfície. Elias não era apenas um zelador. Ele era um visionário, um homem de poder e dignidade, um verdadeiro líder, não porque fosse dono de um negócio, mas porque sabia onde queria levá-lo. A transformação da empresa não se limitou a números ou alianças comerciais. Foi também uma revolução silenciosa nas mentalidades. Aqueles que olhavam para Elias como um simples funcionário na base da escala entenderam que seu olhar, seu julgamento, estavam errados. O respeito por ele transformou-se em profunda admiração, mas também em introspecção sobre a própria maneira de ver e tratar os outros. Dessa forma, Elias transformou não só a empresa, mas também a percepção do que significa ser líder em um mundo onde as aparências enganam. Ele provou que a verdadeira força reside na visão, na capacidade de permanecer firme diante da injustiça e de usar o poder de forma construtiva. Graças a ele, a empresa tornou-se um modelo de redenção e reinvenção, provando que sempre podemos mudar, mesmo num ambiente onde o status quo parecia inabalável.